Olá pessoal, me chamo Judas Bastos, sou acadêmico da Universidade Federal do Maranhão e hoje eu trago um tema sobre a psicologia da educação, né? Algo bastante importante aí na formação de professores nos dias atuais. E nessa psicologia da educação a gente vai trazer um pouco das concepções, né, de desenvolvimento, a aplicabilidade desse conhecimento psicológico e a psicologia da educação na realidade brasileira. De antemão, já trazendo sobre a realidade brasileira, a psicologia da educação, ela destacou no cenário brasileiro a partir dos meados da década de 20, né, acompanhado das reformas educacionais, as manifestações da escola nova, né, no Brasil, e durante também o período militar, né, do regime militar, pois se preocupava mais com as questões pessoais, né, do indivíduo e não com as questões sociais, que aí logo em seguida vê a aplicabilidade aí da sociologia. Mas enfim, a psicologia da educação, né, passaram a se relacionar as duas, tanto a psicologia como a educação, no início do século XX, na realidade brasileira, e trouxe implicações, né, no ensino escolar e para formações de professores. A gente sabe que é um tema bastante complexo, mas que traz um acalento maior para a formação desses professores. E observando alguns vídeos, né, de Rubem Alves, ele mencionava sobre criar um novo tipo de professor, né, professor de espanto, como eles chamavam para os dias atuais, visto que o porquê das coisas estavam tudo ali, implementado na internet, nos livros, e a gente deveria sair um pouco mais dessa teoria, fazer com que nossas crianças pudessem pensar, né, nossas crianças pudessem ter esse pensamento mais crítico e saber o porquê das coisas e ter mais essa essência de buscar o pensar para o seu aprendizado, né? Então, Rubens ele mencionava sobre esse professor de espanto e ao mencionar ele falava um relato sobre quando ele estava criando, né, uma prateleira, uma criança chegou e viu ele mexendo numa trena e a partir dali ele pôde ensinar várias matérias para ele, como matemática, que ao abrir a trena tinha vários números, né, e a criança naquela curiosidade perguntou para que servia. E ele foi lá e explicou direitinho sobre isso e acabou, né, explicando ali a matemática. E quando ele falava esse relato da criança, eu lembrava muito do meu filho. Tenho um filho criança de 6 anos e sempre quando eu vou realizar alguma atividade ele está próximo e aí ele tem a curiosidade de me perguntar para que aquela ferramenta serve, o porquê que eu vou utilizar aquela ferramenta e acaba despertando um modo de pensar na criança e para que ele possa levar isso para o futuro e possa ter mais pensamentos críticos aí no seu dia a dia, né? E hoje percebemos que as coisas são mais na teoria e pouca prática, né? E Rubem fala que para sermos professores melhores é preciso que mudamos um pouco essa estrutura teórica, né? E façamos a seguinte pergunta na sala de aula, ou antes disso, né? Para preparar uma aula. Isso que eu vou ensinar serve para quê, né? O que que eu vou ensinar e para que ela vai servir. Então a gente trazer de forma mais prática para que desperte o pensar na criança e no aluno, para que essa criança tenha esse interesse mais de acompanhar as salas de aula, porque nesse pensar ela vai despertar curiosidades e vai estar mais engajada para acompanhar as salas de aula, né? E logo em seguida, lendo o livro Aprendizagem de Nelson Pileggi, ele afirma, né, que diante de tantas variáveis que impedem a concretização na melhoria da educação, a única certeza que podemos afirmar hoje é que todos têm a capacidade de aprender, seja na teoria ou na prática, mas todos nós aprenderemos que e acreditamos que com a curiosidade de pensar, traremos um melhor estilo de aprendizagem hoje no Brasil.